Olá, meus belos e belas. Você já teve a sensação de estar passando uma imagem diferente de quem você é? Você já ouviu, por exemplo, a seguinte pergunta: Nossa, que cara é essa? Por que você tá com essa cara? O que aconteceu? Você tá brabo? Esses e outros questionamentos são comuns de pessoas que têm um tipo comportamental que o faz ficar mais reservado, que quando está sério tem muitas informações de força, de rigidez, e isso acaba afetando muitas vezes o seu processo de comunicação com as outras pessoas. Porque constantemente pessoas com esse perfil comportamental costumam ser julgadas como antipáticas, como inacessíveis, como pessoas difíceis de se relacionar, e nem sempre isso acontece. Mas antes de eu continuar, se porventura você não está inscrita no meu canal, se inscreve, porque sempre, toda quarta-feira, tem um conteúdo especial de comunicação, de coach, de imagem, para que você consiga se entender melhor e se comunicar de uma maneira mais assertiva e eficaz. Eu vou compartilhar com você a experiência de uma cliente minha, muito especial, muito querida, que eu gosto muito, antes dela passar pelo processo, antes dela entender como é que isso se processava na prática. Porque o que acontece? Dependendo do tipo comportamental, temperamental, a pessoa ela não se dá conta disso. Ela acaba... tem dois tipos de pessoas nessa situação. Uma que ela é completamente alheia ao que está acontecendo, ela realmente não tem a percepção real do que acontece, das pessoas se afastarem um pouco dela em função dessas barreiras ou bloqueios de comunicação, e tem um outro tipo de pessoa que sim tem essa consciência e gosta até de reforçar essas características de força. Mas voltando para essa primeira cliente. Essa cliente teve certa vez uma situação que foi muito clara, e eu acho que ela é muito didática para entender como é que isso acontece na prática. Essa pessoa, ela tem um tipo comportamental que a faz ser mais reservada e a comunicar isso também. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa pensa que é só a atitude, é só o que ela fala. Não. Nós temos muitas expressões faciais, nós temos muitas linhas que expressam e que comunicam sempre algo. E dependendo do tipo que nós somos, isso vai ficar mais forte ou mais suave. Essa é a intenção. Essa cliente, ela chegou no seu ambiente de trabalho e tinham 3 pessoas, em 3 mesas separadas. E ela chegou e falou com a pessoa da mesa do centro. Oi, tudo bom? E começou a conversar e a rir e saiu. As 2 pessoas das mesas ao lado daquela mesa central se viraram para a pessoa que estava no centro e falou: Nossa, que guria antipática, não sei como é que você consegue falar com ela, como ela é insuportável. A outra, como ela é mal educada, não suporto ela. Outra pessoa falou: Não, peraí, vocês não conhecem ela é uma pessoa super divertida, uma pessoa super engraçada. Só que, de fato, ali nesse contexto que eu acabei de falar, ela foi super simpática, super agradável com aquela pessoa que fazia parte do núcleo de relacionamento dela. Apesar das outras 2 trabalharem na mesma instituição, elas não faziam parte do círculo de amizade dela. Então, ela acabou não vendo de fato. Aí você pode dizer: Nossa, ela é mal educada sim. Isso daí ela tem que ter mais atenção, ela tem que ser mais cordial com as pessoas. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu só estou querendo trazer para você como é que isso acontece na prática. Quando ela se deu conta de que ela realmente não estava percebendo as outras pessoas, e isso tinha a ver com o temperamento dela, e ela, sem querer, ela estava acabando excluindo essas outras pessoas, ela se deu conta de que realmente ela precisava fazer algumas transformações para tender para o outro lado mais descontraído, mais alegre, mais suave dela. Porque ela tem esse mais reservado, mas ela também tem um lado divertido. E ela fez todo um processo de consultoria de imagem e realmente o resultado dela foi fantástico e se mantém até hoje. Essa é uma situação. Outra situação que eu quero compartilhar com você, eu já falei em outros vídeos que no meu trabalho eu não costumo colocar como certo e errado. Eu sou contra essa classificação. Por quê? Porque tudo depende do que a pessoa quer comunicar.
Eu tenho uma outra cliente que ela, ao contrário, ela queria sim comunicar mais dureza. Ela queria reafirmar esses elementos de força que ela já possuía. No caso dela era no olhar. E como ela fazia aquela sobrancelha definitiva e constantemente estava retocando, o que ela fez? Ela reforçou ainda mais aquela expressão. Sabe a sobrancelha arqueada? É uma sobrancelha que ela está associada à sedução? Sim, está associada, mas ela também causa um certo distanciamento, um certo receio. Mas no caso dela era interessante, ela entendia que era interessante pelo trabalho dela, ela causar esse afastamento. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Porque talvez você esteja sendo mal interpretado, talvez você esteja passando por isso, ou tenha passado durante muito tempo sendo criticado. Nossa, achei que você fosse tão antipático, tão antipática, e depois que eu te conheci eu vi que você é uma pessoa maravilhosa. Nem sempre a gente tem essa segunda, terceira, quarta, quinta, oitava oportunidade de desfazer essa má impressão. E hoje, por uma questão de relacionamento, mercado de trabalho, a gente precisa realmente se conectar com as pessoas, porque é assim que a gente evolui, assim que a gente estabelece experiências reais de desenvolvimento pessoal. Então, qual a minha dica para hoje? Independente do seu tipo temperamental, se você constantemente ouviu durante muito tempo que você é uma pessoa que tem uma dureza muito grande, se talvez você já foi julgado de uma maneira errada, saiba que você pode sim, quando você faz esse processo consciente, quando você tem essa consciência, você consegue direcionar a sua comunicação. Assim como aquela primeira cliente, como eu falei, ela conseguiu direcionar e hoje ela consegue incluir muito mais pessoas, ela consegue ter uma vida muito mais leve. E a outra também, enquanto foi necessário, ela se preservou através do seu processo de comunicação. Se você conhece alguém que tem esse tipo comportamental mais fechado e que você teve a oportunidade de conhecer melhor e viu que não era essa pessoa tão difícil de se relacionar, marca ela nesse vídeo, compartilha, dá um like, um beijo e até a próxima.